A gente volta a falar da renúncia do deputado Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Exatamente, um assunto que pegou a todos de surpresa e deixou o cenário político bastante agitado. Então, para a gente agora discutir um pouco mais sobre ele, recebemos aqui no estúdio a professora da Unifesp e doutora em Ciências Sociais, Esther Solano, a quem eu agradeço, em nome da Marcela e de toda a equipe, mais uma vez por nos atender. Obrigado, viu, Boa tarde. Doutora Esther, eu acho que muitas vezes você esteve aqui para conversar com a gente sobre isso e a renúncia veio de surpresa, mas era algo que se arquitetava já para tentar livrá-lo de certa forma da cassação. Perguntamos agora há pouco ao doutor Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, sobre a possibilidade disso. Que Cunha perdeu força, perdeu, mas na sua visão, diante de uma questão até, o tanto que ele conseguiu protelar todo o processo no Conselho de Ética, tudo que ele conseguiu também em relação ao processo de impeachment, de certa forma, levar a Câmara à votação expressiva como teve, ele ainda tem condições de conseguir bloquear a cassação do próprio mandato, na sua visão? Olha, infelizmente eu acho que ainda tem. Me parece que não devemos menosprezar realmente a capacidade de manobra dele. Então, que ele perdeu espaço como figura pública e que ele perdeu, evidentemente, poder dentro da Câmara, é lógico que ele perdeu. Mas ele ainda tem realmente uma rede de parlamentares junto com ele ainda tem uma bancada própria muito forte. Então, enfim, é de comemorar que ele sai da presidência, é de comemorar, mas ainda com muita sensatez e cautela, porque ainda tem muita carta por aí que ele vai repartir. Viu? Agora, doutora Esther, ele também articula ali nos bastidores para eleger um aliado nessa eleição que deve acontecer em até 5 sessões. E aí, será que ele consegue eleger um aliado diante desse cenário e de todas as acusações de que ele é culpado, acusado, né? E essa questão é fundamental, porque nós temos agora Valdir Maranhão, que entrou na interinidade da Câmara, ele rompeu com o Cunha, né? Então isso para Cunha já foi uma perda muito grande. Ele tenta manipular agora para ter um aliado na presidência, porque se ele conseguir ter um aliado, a votação de cassação dele pode ser interrompida, pode ser bloqueada, né? Ele pode ser manipulada do jeito que ele fazia, né? Ele pode continuar protelando, né? Efetivamente, que é o que ele vem fazendo na Comissão de Ética, que ele vem fazendo na presidência da Câmara. Agora, se ele é capaz de fazer isso, não vamos ver como é que ele está jogando agora seu jogo, mas eu acho que ele ainda é um personagem com muito poder dentro da Câmara, sem dúvida nenhuma, né? Doutora Esther, me chamou a atenção, eu comentei bastante com a Marcela e com o nosso pessoal aqui, sobre a carta dele, o teor da carta, principalmente no início. Quando ele chama a Câmara de acéfala e a interinidade de bizarra. Sim. Isso não pode trazer uma certa, digamos assim, resistência, uma falta de empatia dos deputados no momento de votar, dizendo, você está nos, para o português correto, você está nos desprezando, então agora nós vamos efetivamente mostrar para você qual é a força que temos. Ele não pode ter dado um tiro no escuro? Eu acho que ele tem dado vários tiros no pé ultimamente, porque uma coisa que Eduardo Cunha é um personagem muito inteligente, um personagem que joga muito bem suas manobras, mas também é muito arrogante. E isso, no final das contas, acaba sendo um jogo e uma navalha de doble fio, né? Agora, não sei, porque ele tem uma bancada ainda muito poderosa na mão dele. Eu acho uma coisa também importante, me chama muito a atenção que ele disse, eu sou uma vítima do processo de impeachment, né? Eu, na verdade, eu tive que sair da Câmara porque fui vitimado por abrir o processo, né? Olha como interessante o jogo dele, né? Ele se empenhou em abrir o processo e agora diz que ele é uma vítima, até chorou, inclusive, né? Não, exatamente isso que eu ia perguntar. O choro dele, naquele momento que ele defende a família, a filha dele, a esposa, aquele choro tenta sensibilizar de alguma forma ali os deputados, não sei quem aliados? Vai sensibilizar, né? Porque assim, um momento dramático maravilhoso, né? Ele chora aparentemente por ele, pela filha, pela mulher, como se não tivesse sido ele que tem colocado elas numa posição assim, vulnerável, depois de aparecer na assinatura delas nas contas, né? Então, enfim, foi um choro assim, digno de qualquer Oscar, mas que não convence ninguém. Nós já sabemos que ele é um personagem que está envolvido em inúmeros escândalos de corrupção. E o melhor para a vida pública do país é claramente afastá-lo de qualquer manobra política. Agora, doutora Esther, a gente fala um pouquinho sobre o cenário que é relativamente previsível dentro da Câmara, mas para o Planalto isso pode trazer algum resultado interessante. Um deles é tirar, de certa forma, uma pedra do sapato de Michel Temer, que não podia fingir que não conhece Eduardo Cunha, que não tem relações próximas, ao mesmo tempo que também não poderia descartá-lo para não sofrer algum tipo de represália. De alguma forma, na sua visão, essa renúncia hoje ajuda Michel Temer a se perpetuar no poder ou pode ser mais um problema para que ele enfrente aí ao longo desse... Pode ser, inclusive, mais um problema. Porque o que você falou, Cunha, de fato, uma pedra no sapato de muita gente, incluindo o Temer. Porque Cunha é um grande nome do PMDB, pertence à cúpula do PMDB. Agora, qual que tem sido realmente a negociata que ele tem feito com o Temer? Eu renuncio
Mas qual é a contrapartida que o Temer vai ter que propor para ele? Eu renuncio, você tentar colocar alguém da Câmara que seja aliado, eu renuncio em nome de quê? Nós não temos que perder de vista que o Cunha não faz nenhum movimento, senão tem muito claro que vai ganhar uma contrapartida, né? Então o Temer e o PMDB como um todo, a Casa, a Câmara, o Planalto, continua sendo de alguma forma refensa política dele. E agora o que chama atenção também é aquele encontro que teve entre o Temer e também o Eduardo Cunha no domingo à noite, enfim, não foi divulgado na agenda oficial. Muito se falou sobre esse encontro e logo depois desse encontro, né, a gente está aí na quinta-feira, aconteceu essa semana, logo depois desse encontro, então, teve a renúncia. Teve um acordão ali, mas fica mais claro que houve um acordão de fato? Sem dúvida nenhuma que teve. Acho que um acordão do tipo que você estava insinuando antes, aquela ideia de eu saio, mas você tentar colocar alguém na presidência da Câmara que seja meu colega, meu parceiro, e que para tentar pelo processo de cassação, para tentar aí protelar o processo de cassação, né? Aí você como vê que a cúpula do PMDB está se destruindo, né? Você teve os ministros saindo, Cunha agora nessa, então Temer está, enfim, não teve muita boa mão na hora de colocar seus colegas, né, dentro do Planalto, né? Porque realmente, né, a cúpula do PMDB está sendo toda destruída, né? Doutora Esther, se a gente olhar para o processo político que o Brasil vem enfrentando desde a aceitação do processo de impeachment e agora com a renúncia de Eduardo Cunha, que é uma figura, por mais nefasta que pareça, uma figura de estrategista bastante curiosa. Sim. Dá para a gente dizer que com a saída dele a gente consegue enxergar talvez uma saída para o fim da crise política dentro do Congresso, ou talvez seja o start de novas crises com essa alternância de liderança de alguém ligado a ele? Eu ainda penso que até que nós não vejamos a cassação dele como deputado, nós não podemos falar que acabou a era Cunha, de alguma forma. Então, lógico que ele era um fator de instabilidade muito grande, sobretudo nesse momento que ele rompeu com o Planalto e ele confrontou diretamente a presidente Dilma e ele se empenhou no processo de impeachment. Mas, claro, se agora nós vamos ter uma nova eleição, vai ter um aliado do Cunha na Câmara, vamos continuar de uma forma muito parecida, numa situação de instabilidade, de luta de poder personalista. Então, eu insisto, até que ele não sair, não for cassado, não for condenado, não acabou a manobra dele, sem dúvida. Agora, essa eleição vai ter que acontecer antes do recesso branco, né? Que é ali as férias, né, dos parlamentares. Sim. E fora isso, também tem a questão do Cunha no Conselho na CCJ e depois vai ter que ser votado no plenário. Isso eles também queriam postergar, deixar isso para depois desse recesso branco. Mas a eleição vai ter que acontecer antes, né, da presidência, pelo menos. A eleição deveria acontecer não em muito tempo, mas ele quer então ele quer postergar a eleição, ele quer postergar o julgamento dele na Comissão de Justiça, assim como ele postergou a Comissão de Ética. Então estamos falando que ele está realmente manipulando 3 instâncias importantíssimas da Câmara dos Deputados. Ele está conseguindo realmente protelar tudo isso. Vamos ver até que ponto ele consegue, né? Me chamou a atenção na leitura da carta dele, é claro que além da interpretação teatral dele, que é algo que a gente vinha conversando aqui nos bastidores, mas os pontos que ele enumerou de, talvez, influência positiva dele no governo, ao votar inúmeras coisas que ele considera que foram importantes. De fato, que ele considera. Deixar bem claro que é ele que considera. Mas, de alguma forma, a gente pode dizer que durante essa gestão dele até aqui, ele deixou algum ponto positivo ou foi realmente tudo muito ruim, além de ter demonstrado que é um grande estrategista, infelizmente para o mal, mas essas votações, de fato, o impacto dele foi positivo para o Brasil de alguma forma? Não foi, aí sem dúvida nenhuma. Primeiro porque você tem uma pessoa que é constatadamente corrupta, mas corrupta a níveis macro, né? Não são níveis mínimos, né? Por outro lado, porque as manobras dele, vamos lembrar aqui, por exemplo, quando a redução da maioridade penal, né? Como ele fez uma dupla votação, lembra, no outro dia, foi uma manobra assim, extremamente bruta, tosca, né? E eu acho que o máximo legado dele é que é a votação do impeachment, né, da presidente Dilma, que também foi extremamente polêmico, teve uma multidão de manobras por trás. Então, o balanço da presidência dele, sem dúvida nenhuma, é negativo para o Congresso, para o Planalto e para o país. Então, ele não deixa nenhum legado positivo. O único legado positivo dele vai ser sair de vez da vida pública, né? Sem dúvida. Ficar inelegível por 8 anos, se de fato é o que parece que vai acontecer. Agora, Esther, alguns aliados estiveram com ele hoje, nessa pronunciamento que ele fez, né? Vou até ler aqui o Jovair Arantes, o Carlos Marum, o João Carlos Bacelar, o Arthur Lira e a Cristiane Brasil. Até que ponto a imagem desses aliados não é
manchada, digamos assim, de participar de uma presença dessa, de um pronunciamento. E até bom você falar disso, porque o Jovair Arantes é alguém que seria apoiado por ele para uma nova gestão. Porque quem for eleito agora só tem até fevereiro para uma gestão, né? E aí parece que há um acordão já para Jovair Arantes ser o próximo candidato para os próximos 2 anos. Esse é o ponto. Na nossa visão é justamente isso, né? Você realmente desprestigiar a imagem dos parlamentares do lado do Cunha. Só que na visão dele é um pouco o ponto contrário. É o que o Cunha tem para me oferecer ainda? Ainda uma pessoa com muita influência dentro da Câmara. Então o que ele pode me oferecer? Tem cargo para me oferecer, tem presidência para me oferecer, tem talvez informações que não quero que saiam na luz. Tem, como já foi uma coisa que todo mundo já conhece, né? Ele financiou campanhas de muitos dos parlamentares que estão lá. Então um personagem que ainda pode oferecer muito para os parlamentares lá dentro. Menos do que faz anos, claro, porque ele perdeu influência, mas ainda tem essa capacidade dessa moeda do troco, né? Você me apoia e em troco eu te ofereço cargo, eu te ofereço verba, né? Até porque deve ter muita gente que deve ter medo de uma possível delação premiada, Imagina, dele. Tá na moda agora, né? Imagina se o Cunha faz uma delação premiada, né? Óbvio que ele leva todo mundo junto. Né? Você acredita nessa possibilidade de que ele faria uma delação com todo o impacto que isso pode trazer para ele? Será que para a família dele, será que seria viável? Eu não sei se juridicamente já teria realmente um impacto, né? Porque se nós estamos falando de que os grandes nomes, né, do Planalto, grandes nomes da estrada, enfim, tanto do PT como do PMDB estão já delatados, né? Estão dentro do esquema, não sei se ele traria mais informações novas, né? Dado que ele é um dos grandes nomes dessa quadrilha, né? Agora, que seria interessante, seria, né? Porque imagina o que ele tem para falar, provavelmente, da maioria dos deputados do Congresso, né? Deve ter bastante coisa para falar. Treme Brasília, né? Doutora Esther, o nosso tempo, infelizmente, não permite muito mais, mas eu queria que você analisasse de uma maneira rápida para a gente encerrar sua participação, com dor no coração por ter que encerrar, mas que tipo de, talvez, lição fica para os políticos daqui para frente com o caso Eduardo Cunha, com toda a repercussão que tem? A participação na CPI com informações mentirosas, essa questão toda de ter empurrado dentro do Conselho de Ética por mais de 7 meses essa situação e de ter uma esposa, uma mulher que gastou mais de $1 milhão aí de dólares em roupas, em sapatos caros. Quer dizer, todo o conjunto que tem a ver com Cunha, com o nosso dinheiro, todo o conjunto que tem a ver com o nome Eduardo Cunha, traz alguma lição muito interessante para a política brasileira. Na sua avaliação, que lição é essa? Eu acho que a lição fundamental é que mais do que nunca a sociedade está de olho, que nós estamos pressionando, nós estamos numa sociedade cada vez mais informada, cada vez mais politizada, e estamos dando cada vez menos margem para esse tipo de comportamento, enfim, nojento, né? Então, eu acho que a lição basicamente é isso. A política já está mudando porque a sociedade está mudando. Nós pedimos mais fiscalização, mais transparência, mais controle. Então, eu acho que os cunhas da vida, espero que a partir de agora tenham os dias contados, porque a sociedade está amadurecendo. Muito bem. Doutora Esther, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado por sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada, até uma próxima.